O que meu pai fazia comigo e com minha irmã era terrível, mas tinha uma luz no fim do túnel. Foi quando encontrei aquele panfleto na delegacia, tremi dos pés à cabeça. O rosto estampado ali era o mesmo que me observava todas as noites pela fresta da porta. Procurado em 3 cidades, dizia o papel. E naquele momento entendi por que mamãe sempre abaixava a cabeça e por que nos mudávamos tanto. Nosso próprio teto abrigava um criminoso que todos procuravam, menos nós. Bom dia, meus queridos! Como é bom poder conversar com vocês hoje. Meu nome é Marcola Trevisan. Tenho 73 anos e nasci aqui mesmo em São João do Piauí, essa terrinha quente e acolhedora do nosso sertão piauiense que carrego no coração. Nunca saí do meu Piauí, não. Daqui só para a sepultura, como dizia minha finada avó. Minha vida inteira foi construída nesse chão, entre as caatingas e o rio Piauí, que nos tempos de cheia é uma belezura de se ver. Hoje em dia, mesmo aposentada, continuo sendo enfermeira de coração e de alma. Trabalho como voluntária 3 vezes por semana no postinho de saúde aqui do bairro, atendendo principalmente nossas crianças e os idosos que não conseguem ir até o centro. Vocês precisavam ver a alegria quando chego nas casinhas mais afastadas com minha maleta de medicamentos e meu medidor de pressão. Os olhinhos brilham, sabe? Principalmente das crianças, que já me conhecem como Dona Marcola dos Remedinhos Doces. Comecei essa missão há quase 20 anos, depois que me aposentei do hospital municipal. Não consegui ficar parada, meu corpo pedia para continuar cuidando das pessoas. É que veja bem, meus amores, quando você já passou por tanta dor na vida, parece que desenvolve um tipo de sensibilidade especial para reconhecer o sofrimento alheio. E nada me dá mais satisfação do que ver uma família reunida novamente depois de uma recuperação difícil. Ver o alívio nos olhos de uma mãe quando a febre do filhinho baixa, ou ensinar uma vovó a tomar corretamente os remédios para a pressão alta. Estou sentada aqui na minha varanda de trás, onde tenho meu jardim de ervas medicinais. Tenho manjericão, erva cidreira, capim-santo, boldo, babosa, aroeira, tudo plantado com muito carinho em latas velhas que pinto de cores alegres. O ventinho fresco da manhã balança as folhas e traz aquele cheirinho que é uma bênção de Deus. Ao fundo, escuto os passarinhos e o barulho das folhas secas do quintal quando o vento passa. É um cantinho de paz que construí depois de tanta tempestade. Se vocês gostarem da minha história, façam o favor de deixar aquele like e se inscrevam no canal para não perder as próximas conversas. É muito importante para mim saber que alguém está ouvindo, porque durante muito tempo da minha vida, ninguém me escutava, nem quando eu gritava por socorro em silêncio. E vocês, meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual lugarzinho do Brasil vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha quando o serviço acabou? Eu fico imaginando vocês nas suas casinhas, talvez com uma xícara de café ou um copo d'água na mão, escutando essa velha enfermeira contar sua vida. Me conta, viu? Adoro saber de onde vem o carinho de vocês. Sabe, meus filhos, nem sempre fui essa senhora de cabelos brancos, cheia de amor para dar. Houve um tempo em que eu era apenas uma menina assustada, vivendo numa casa onde o perigo morava junto com a gente. Uma casa onde as paredes sabiam segredos que ninguém podia contar. E onde aprendemos desde cedo que algumas dores precisam ser engolidas em silêncio. Vou contar para vocês como foi crescer assim, e como Deus, em sua infinita sabedoria, me deu força para sobreviver e me tornar quem sou hoje. Ah, minha infância! Como era diferente dos tempos de hoje. Naquele tempo, no finalzinho dos anos 50, São João do Piauí era praticamente um povoado, com poucas casas de taipa, a igrejinha e a feira que acontecia aos domingos. Foi nesse cenário simples que comecei a entender o que significava ter medo dentro da própria casa. Nossa casa ficava na beirada da cidade, quase encostada na caatinga. Era uma casinha simples, de tijolo e barro, coberta com telhas de cerâmica que estalavam com o calor forte do meio-dia.
Tínhamos um terreiro grande na frente, onde mamãe plantava uns pés de quiabo e maxixe, e um quintal nos fundos com algumas galinhas carijós e um chiqueiro onde criávamos 2 porquinhos para as festas de fim de ano. Na lateral, um jiral de madeira servia para lavar a louça e as roupas, e ali perto havia um tanque feito de cimento onde guardávamos água para os períodos de seca. Meu pai, Jeremias Trevisan, trabalhava como mascate, vendendo bugigangas de porta em porta pelos povoados vizinhos. Homem alto, de pele curtida pelo sol, tinha olhos pequenos e inquietos que pareciam estar sempre calculando alguma coisa. Usava um chapéu de palha velho e carregava uma maleta de couro que dizia ter herdado do avô. Saía cedo e às vezes passava dias fora, visitando lugarejos distantes, como Canto do Buriti, Oeiras ou até Campo Maior. Quando voltava, trazia dinheiro, mas também trazia um cheiro diferente e um humor que variava como o tempo na época das chuvas, ora tranquilo, ora tempestuoso, sem aviso. Mamãe, Leonora, era uma mulher miúda, de cabelos compridos sempre presos num coque baixo, que falava pouco e andava curvada como se carregasse um peso invisível nas costas. Suas mãos eram ásperas de tanto esfregar roupa na pedra e preparar comida no fogão a lenha. Cuidava da casa em silêncio, como uma sombra que se move sem fazer barulho. Quando papai estava por perto, ela falava ainda menos, só respondia sim, Jeremias e não, Jeremias, de olhos baixos, como se tivesse medo até de respirar muito alto. Éramos 2 filhas, eu, a mais velha, e minha irmãzinha, Delcina, que tinha 5 anos menos que eu. Ah, minha Delcina! Era uma menina tão bonita, com cabelos cacheados, que formavam cachinhos dourados quando o sol batia. Tinha olhos grandes e curiosos, e um sorriso que mostrava uma janelinha na frente, onde perdeu um dente de leite cedo demais. Era esperta como uma raposa e gostava de fazer perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul, Marcola? Como é que a galinha faz ovo sem o galo, Marcola? Por que a gente não pode ir na escola todo dia, Marcola? A escola era um luxo que nem sempre podíamos nos dar. Ficava a quase meia légua de distância, e para chegar lá, tínhamos que atravessar o riacho, que na época das chuvas ficava cheio demais para passar. A professora, Dona Jandira, era uma senhora paciente que ensinava todas as crianças do povoado numa sala só. Eu adorava quando ela lia histórias pra gente e mostrava figuras em livros velhos que guardava como tesouros. Foi lá que aprendi a ler, escrever e fazer conta, e descobri que existia um mundo muito maior além daquelas estradas de terra vermelha. Nossa rotina era simples. Acordávamos com o primeiro canto do galo, ainda escuro. Mamãe acendia o fogo para fazer o café e o cuscuz de milho com leite, quando tinha. Depois, íamos buscar água na cacimba, ajudar a varrer o terreiro, catar gravetos para o fogão e cuidar das galinhas. Se papai não estivesse em casa, às vezes podíamos ir à escola. Se estivesse, geralmente ficávamos em casa, ajudando sua mãe, como ele dizia, com aquele olhar que não permitia discussão. Aos domingos, íamos à igreja, todos arrumados com as melhores roupas que tínhamos. Era o único dia em que via mamãe sorrir um pouquinho, cumprimentando as comadres depois da missa. Lembro do cheiro de alfazema que ela passava nas nossas roupas e do pão doce que comprávamos na volta, como uma pequena celebração semanal. Depois, em casa, preparávamos um almoço mais caprichado, com galinha ou carne seca quando dava. As melhores lembranças da minha infância eram os momentos em que papai viajava. A casa parecia respirar mais leve. Mamãe falava mais, chegava a cantar baixinho enquanto lavava roupa e nós brincávamos livremente no terreiro. Eu adorava brincar de boneca com Delcina. Nossas bonecas eram feitas de sabugo de milho com roupinhas de retalhos que mamãe nos dava. Também brincávamos de casinha embaixo do pé de juazeiro, com panelinhas improvisadas de latas velhas e comidinhas feitas de barro. Tinha também minhas amigas da vizinhança, Celestina, filha do seu Durvalino, que morava 2 casas abaixo, e Ritinha, neta de Dona Nazaré, a parteira do povoado.
Quando nos juntávamos, corríamos até o riacho para pegar piabas com peneiras ou brincávamos de roda no terreiro da casa de uma delas, cantando ciranda, cirandinha ou atirei o pau no gato. Mas havia sombras nessa infância aparentemente simples. A primeira coisa estranha que notei foi quando tinha uns 7 anos. Papai voltou de uma viagem mais longa que o normal, quase um mês fora. Chegou à noite, num carro velho dirigido por um homem desconhecido que nem desceu para se apresentar. Trouxe malas diferentes das que levou e parecia agitado. Naquela mesma semana, fomos morar numa casa do outro lado da cidade, longe da escola e das minhas amigas. Mamãe disse que era porque a casa era melhor, mas não parecia melhor. Era menor e mais escondida, no fim de uma rua sem saída. Outra coisa estranha era como papai ficava nervoso quando alguém batia na porta. Ele sempre mandava a mamãe atender, mas antes espiava pela fresta da janela, com uma expressão que misturava medo e raiva. E ai de quem mencionasse seu nome completo perto de estranhos. Certa vez, quando eu disse Jeremias Trevisan para a dona da venda onde comprávamos mantimentos, levei uma bofetada ao chegar em casa que deixou meu lábio inchado por dias. As viagens de papai foram ficando mais curtas e menos frequentes. Ele passou a ficar mais em casa, sempre inquieto, como um animal enjaulado. Foi nessa época que as noites começaram a ficar mais assustadoras. Ele passou a verificar se estávamos dormindo, entrando no nosso quarto tarde da noite. Dizia que era para ter certeza de que estávamos seguras, mas seus passos pesados me despertavam, e eu fingia dormir, sentindo um frio estranho na barriga quando ele se aproximava. Lembro perfeitamente da primeira vez que percebi que algo muito errado acontecia em nossa casa. Era uma noite de tempestade forte, daquelas com trovões que fazem a casa toda tremer. Acordei assustada com um barulho diferente. Não era trovão, era choro. O choro abafado de Delcina. A cama dela, do outro lado do quarto, estava vazia. Saí descalça, no escuro, e vi uma fresta de luz vinda do quarto de papai e mamãe. Mamãe não estava lá. Mais tarde descobri que ela tinha ido ajudar Dona Nazaré num parto difícil. Vi pela fresta minha irmãzinha sentada na cama grande, com papai dizendo baixinho: "É nosso segredo, princesinha. Se contar para alguém, os homens maus vêm e levam a mamãe embora." O rosto dela estava molhado de lágrimas, e havia um olhar em seus olhos que nunca vou esquecer. Um olhar que criança nenhuma deveria ter. Naquela noite, algo quebrou dentro de mim. Como uma louça fina que cai no chão e nunca mais pode ser consertada. Voltei para a cama tremendo, não de frio, mas de um sentimento que nem sabia nomear ainda. E foi naquela noite que prometi a mim mesma que iria proteger minha irmãzinha, custasse o que custasse. Com o passar dos anos, nossa casa foi ficando cada vez mais pesada, como se as paredes guardassem segredos que ninguém podia falar, mas todo mundo sabia que existiam. Eu já estava com 13 anos e Delcina com 8 quando as coisas pioraram de verdade. Papai quase não saía mais para vender suas mercadorias. Dizia que os tempos estavam difíceis, que o dinheiro estava curto, mas sempre tinha moedas para comprar cachaça na venda do seu Diolindo. Nossa casa agora ficava na parte mais afastada de São João do Piauí, quase na saída para Sobradinho. Era uma casa de esquina, pintada de um azul desbotado, com um muro alto que papai mesmo construiu, dizendo que era para proteger a família de ladrões. Hoje entendo que era para esconder o que acontecia lá dentro. Os dias em que papai bebia eram os piores. Ele chegava cambaleando, com os olhos vermelhos como brasas e um cheiro azedo de cachaça misturado com suor. Nesses dias, mamãe nos mandava direto para o quarto, com um olhar que dizia tudo. "Fiquem quietinhas, pelo amor de Deus." Mas as paredes da casa eram finas e ouvíamos tudo. Os gritos, as acusações sem sentido, o barulho de coisas quebrando e, pior de tudo, os soluços contidos de mamãe. "Essa casa tá cheia de espiões, Leonora. Tão atrás de mim, mas não vão me pegar. Tenho olhos nas costas, mulher", ele gritava. Depois vinha aquele som horrível de tapa na cara e mamãe implorando baixinho:
Jeremias, as meninas vão ouvir, por favor. Eu abraçava Delcina forte contra meu peito, tapando seus ouvidos com minhas mãos. Ela tremia como um passarinho assustado e sussurrava: Marcola, por que o papai fica assim? Por que ele não gosta da gente? Como explicar para uma criança o que nem eu mesma entendia? Numa dessas noites, quando o silêncio finalmente caiu sobre a casa, escutei passos arrastados no corredor. A porta do nosso quarto se abriu com um rangido que gelava minha espinha. Era papai. Fingi que dormia, como sempre fazia, mas dessa vez ele não foi até a cama de Delcina como nas outras noites. Veio até a minha. Sei que tá acordada, Marcola, ele disse com a voz pastosa. Tá grandinha já, moça feita. Precisa ajudar mais na casa. Senti o peso dele quando sentou na beirada da minha cama, e o cheiro de cachaça era tão forte que me dava ânsia. Sua mão áspera tocou meu rosto, depois desceu pelo meu pescoço. Tão parecida com sua mãe quando era nova. Meu coração batia tão forte que achei que ele podia ouvir. Nesse momento, como uma bênção divina, ouvimos a voz de mamãe chamando da porta da cozinha. Jeremias, tem um homem querendo falar com você. Papai levantou num pulo, xingando baixinho. Quem é a essa hora? Saiu do quarto apressado e eu finalmente pude respirar. No dia seguinte, quando acordei, papai não estava em casa. Mamãe disse que tinha saído às pressas ainda de madrugada, levando uma mala. Vai ficar uns tempos fora, ela explicou, sem olhar nos meus olhos. Havia um corte no canto da boca dela e uma mancha roxa no braço, mas não perguntei nada. Aprendi cedo que certas perguntas só traziam mais problemas. Aquelas semanas sem papai foram como um respiro de ar fresco. Delcina voltou a sorrir e a cantar suas musiquinhas enquanto brincava com as bonecas de sabugo. Mamãe ficava menos tensa, embora sempre olhasse para a estrada como se esperasse ver papai surgindo a qualquer momento. Eu até consegui voltar à escola por alguns dias, onde a professora comentou como eu estava atrasada nos estudos, mas que tinha uma cabeça boa para aprender. Foi numa dessas idas à escola que tudo começou a mudar. No caminho, passei pela única delegacia da cidade, um prédio pequeno com uma placa desbotada na frente. O que me chamou a atenção foi um papel novo pregado na parede externa, um cartaz com fotos de homens procurados pela justiça. Parei para olhar por curiosidade, e foi quando meu mundo desabou. Ali, entre outras fotos em preto e branco, estava o rosto de papai. Não havia dúvida. O mesmo olhar duro, o queixo quadrado, as entradas na testa. Abaixo da foto estava escrito: Jeremias Alves da Costa, também conhecido como Jeremias Trevisan ou Jerônimo Mendes, procurado por crimes em Teresina, Floriano e Campo Maior. Fiquei paralisada, com as pernas bambas. Não era só o fato de ver meu pai ali, mas o nome diferente. Jeremias Alves da Costa? Quem era esse homem que vivia em nossa casa? O que ele tinha feito nessas outras cidades? E por que usava nosso sobrenome, Trevisan? Tá interessada nos procurados, menina? A voz me assustou. Era seu Apolônio, o delegado, um homem de bigode grisalho e olhos cansados. É bom mesmo ficar de olho. Tem gente perigosa por aí. Esse aqui, ele apontou para a foto de papai. É um safado que se aproveita de famílias. Finge que é mascate, ganha confiança e depois... Bem, melhor você não saber. Já fez mal a muita gente em outras cidades. Estamos atrás dele faz tempo. Engoli seco, sentindo a garganta fechada. E... o que ele fez? Consegui perguntar, a voz quase sumindo. O delegado me olhou de cima a baixo, como se avaliasse se eu tinha idade para ouvir. Coisas ruins com mulheres e crianças, menina. Deus me livre de entrar em detalhes. Mas se vir alguém parecido, corre e me avisa. Não chega perto, viu? Saí dali sem nem agradecer, com a cabeça rodando e o estômago embrulhado. Não fui para uma escola naquele dia. Sentei à sombra de um juazeiro na beira do riacho e chorei até não ter mais lágrimas. Tudo fazia sentido agora. As mudanças repentinas,
O medo que papai tinha de estranhos, a proibição de dizer seu nome completo, as visitas noturnas ao nosso quarto. Ele não era quem dizia ser. E o que fazia conosco, com Delcina, com mamãe, não era coisa de pai. Era coisa de monstro. Naquela tarde, quando voltei para casa, olhei para tudo com olhos diferentes. Mamãe estava na cozinha, amassando a massa de pão. Delcina brincava no quintal com pedrinhas, organizando-as em fileiras. E eu carregava um segredo pesado demais para meus ombros jovens. Mãe, chamei baixinho, preciso contar uma coisa. Ela me olhou assustada. As mãos cheias de farinha pararam no ar. O que foi, Marcola? Aconteceu alguma coisa na escola? Vi o papai num cartaz na delegacia, disse de uma vez, com outro nome, dizendo que ele é procurado. O rosto dela perdeu toda a cor. Suas mãos começaram a tremer, derrubando farinha no chão. Você tá inventando história, menina. Vai lavar essa boca com sabão. É verdade, mãe. Ele é Jeremias Alves da Costa, não Trevisan. E fez coisas ruins em outras cidades. O delegado falou. Mamãe veio até mim com passos rápidos e me deu um tapa no rosto que deixou minha cabeça zunindo. Nunca mais repita isso. Nunca mais. Ela sibilou entre dentes. Depois se ajoelhou na minha frente, segurando meus braços com força. Se seu pai souber que você anda falando com gente da delegacia, ele vai embora e leva a Delcina. Você quer isso? Quer que ele leve sua irmãzinha? Foi como um balde de água fria. Não, mãe, claro que não. Então esquece o que viu. Não é da nossa conta o que aconteceu antes. Ele é nosso arrimo, nosso sustento. Sem ele, a gente morre de fome ou vai pra rua. Vi nos olhos dela algo que nunca tinha percebido antes. Não era só medo, era cumplicidade. Ela sabia, talvez não tudo, mas o suficiente, e tinha escolhido ficar calada. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada na cama, com Delcina dormindo ao lado, fiz uma promessa silenciosa. Iria encontrar um jeito de nos proteger, principalmente minha irmãzinha. Se mamãe não ia fazer nada, eu faria. Mas como? Eu era só uma menina de 13 anos, sem dinheiro, sem poder, sem ninguém para ajudar. Durante os dias seguintes, comecei a observar tudo com mais atenção. Notei onde papai guardava seu dinheiro, numa lata de biscoitos escondida embaixo de uma tábua solta no assoalho do quarto. Vi quando ele chegava bêbado e deixava a chave da casa pendurada num prego atrás da porta. E, principalmente, percebi como Delcina ficava cada vez mais quieta e assustada quando ele estava por perto. Certa noite, enquanto lavava a louça do jantar, ouvi um barulho diferente vindo do quarto. Papai havia voltado há poucos dias e estava mais irritadiço que nunca. Onde você andou enquanto eu estava fora, Marcola? Ele me perguntou várias vezes, com aqueles olhos que pareciam penetrar na minha alma. Andou de conversa com gente da cidade? Foi na delegacia? Eu jurava que não, que só ajudava a mamãe e ia à escola quando dava, mas ele parecia não acreditar. Naquela noite, o barulho era de choro, o choro abafado de Delcina. Sem pensar duas vezes, larguei a louça na bacia e corri para o quarto. A porta estava encostada, e pela fresta vi a cena que ainda hoje me atormenta nas noites de insônia. Papai sentado na cama de Delcina, com a mão tapando a boca dela para abafar o choro, enquanto a outra mão... Papai! Gritei, empurrando a porta com toda a força. A senhora lá da venda tá chamando. Disse que é urgente. Ele virou para mim com os olhos injetados. Por um momento, achei que ia me bater ali mesmo. Mas então se levantou, ajeitando a roupa. Que mulher? Que venda? A essa hora? A dona Jacira. Inventei o primeiro nome que me veio à cabeça. Disse que chegou um homem perguntando pelo senhor. Parecia polícia. Nunca vi papai se mover tão rápido. Saiu do quarto quase correndo, pegou o chapéu na sala e desapareceu pela porta da frente. Corri para a Delcina e a abracei forte. Ela soluçava contra meu peito. Ele não vai mais tocar em você, prometi, embalando-a como um bebê. Eu não vou deixar, nunca mais. Mas como cumprir essa promessa?
Como proteger minha irmãzinha quando o perigo morava sob o mesmo teto e tinha o poder de um pai, mesmo que fosse um pai falso, com nome falso e vida construída sobre mentiras? Foi naquela noite, com Delcina finalmente adormecida nos meus braços, que comecei a planejar nossa fuga. Não sabia para onde iríamos, nem como sobreviveríamos, mas qualquer lugar seria melhor do que aquela casa que tinha se transformado numa prisão. E eu, aos 13 anos, com a responsabilidade pesando sobre meus ombros franzinos, tinha que encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Os dias que se seguiram foram como andar sobre cacos de vidro. Papai voltou na madrugada seguinte, mais sóbrio e desconfiado do que nunca. Que história é essa de mulher da venda me procurando? Ele perguntou no café da manhã, olhando fixamente para mim. Passei lá e ninguém sabia de nada. Engoli em seco, mas mantive a voz firme. Eu só repeti o que me disseram, pai. A moça que me avisou deve ter se enganado. Seus olhos se estreitaram, como os de uma cobra prestes a dar o bote. Tem certeza que não está inventando história, Marcola? Sabe que não gosto de mentira. Tenho sim, pai, respondi, sentindo o coração quase sair pela boca. Ele não disse mais nada, mas nos dias seguintes parecia me vigiar constantemente. Não me deixava ir à escola, nem à venda, nem ao riacho buscar água. Você fica, aqui, ajudando sua mãe, ordenava. E à noite, trancava a porta da rua e colocava a chave debaixo do travesseiro. Comecei a perceber que estávamos presas, não apenas pelo medo, mas literalmente trancadas naquela casa. Mamãe continuava seu ritual de silêncio e submissão, abaixando os olhos quando papai falava mais alto, concordando com tudo. Quando tentei conversar com ela sobre o que tinha visto na delegacia, ela simplesmente disse: Já falei para esquecer isso, menina. Quer acabar com nossa família? Família. Que palavra estranha para descrever aquele arranjo de medo e segredos. A única pessoa que realmente me importava ali era Delcina. Minha irmãzinha estava cada dia mais magra e calada. Já não cantava mais enquanto brincava, não sorria, não fazia perguntas curiosas. Às vezes a pegava olhando para o nada, com aquele olhar vazio que nenhuma criança deveria ter. Uma noite, enquanto penteava seus cabelos antes de dormir, ela sussurrou algo tão baixo que quase não ouvi. Queria sumir, Marcola, ir para um lugar onde ninguém pudesse nos achar. Aquelas palavras me quebraram por dentro. Vamos sumir sim, Delcina, prometi, abraçando-a com força. Só preciso encontrar um jeito. Você confia em mim? Ela fez que sim com a cabeça, seus grandes olhos tristes fixos nos meus. Confio mais em você do que em qualquer pessoa no mundo. Aquela confiança era como um peso e uma bênção ao mesmo tempo. Eu tinha que encontrar uma saída, e rápido. Mas como? Para onde iríamos? Não tínhamos parentes próximos, pelo menos nenhum que conhecêssemos. Mamãe dizia que seus pais já tinham morrido há muito tempo e nunca falava da família de papai. Agora eu entendia por quê. Provavelmente aquela história também era mentira. Talvez até o nosso sobrenome fosse uma invenção. A oportunidade surgiu da forma mais inesperada. Era uma terça-feira, dia de feira em São João do Piauí. Papai tinha que ir à cidade vender algumas mercadorias que conseguira, não sei como, e comprar mantimentos. Pela primeira vez em semanas, ele decidiu levar Delcina com ele. A menina precisa andar um pouco, tomar sol. Tá muito pálida, ele disse, com aquela falsa preocupação que me dava náuseas. A ideia de Delcina sozinha com ele na cidade me apavorou. Posso ir junto, pai? Ajudo a carregar as coisas, pedi, tentando parecer casual. Não, você fica e ajuda sua mãe com a lavagem de roupa. Tem um monte esperando, ele respondeu seco. Quando eles saíram, fiquei à beira do desespero. Mamãe estava no quintal, estendendo lençóis no varal. Fui até ela, decidida a tentar mais uma vez. Mãe, a senhora sabe o que ele faz com a Delcina, não sabe? Ela continuou pendurando a roupa, como se não tivesse me ouvido. Mas vi suas mãos tremerem. Mãe, pelo amor de Deus, ele é um criminoso. Tá escrito lá na delegacia.
E o que ele faz com a gente? Com a Delcina? Não tá certo. A senhora sabe disso. Ela se virou para mim de repente, e pela primeira vez vi algo além do medo em seus olhos. Vi raiva. E o que você quer que eu faça, Marcola? Para onde a gente vai, sem dinheiro, sem nada? Você acha que alguém vai acreditar na gente? Acha que alguém vai querer ajudar? Podemos ir para a casa da vovó em Campo Grande, sugeri, mencionando a mãe dela, que nunca tínhamos visitado, mas de quem mamãe falava às vezes. Ela soltou uma risada amarga. Que vovó, menina? Minha mãe morreu faz anos. Essa história é só para vocês terem alguma esperança. Foi como um tapa na cara. Mais uma mentira. Mais uma porta fechada. Então a gente denuncia ele, conta tudo pro delegado, insisti. E quem vai acreditar em nós? Uma mulher sem estudo e duas meninas contra um homem que é respeitado na cidade? Você é muito inocente, Marcola. O mundo não funciona assim. Bom, mas o delegado já sabe que ele é procurado. Tem o cartaz lá. E você acha que ele vai se importar com o que acontece dentro da nossa casa? Coisas assim acontecem em todo canto, menina. Ninguém liga. Fiquei parada, sentindo o gosto amargo da impotência. Mamãe voltou a pendurar as roupas, como se aquela conversa nunca tivesse existido. Percebi então que não podia contar com ela. Se quisesse salvar Delcina e a mim mesma, teria que agir sozinha. Naquela tarde, revirei a casa procurando por qualquer coisa que pudesse nos ajudar. Encontrei a lata de biscoitos onde papai guardava dinheiro e peguei algumas notas. Não todas, para que ele não percebesse de imediato. Depois, procurei por documentos, algo que provasse quem éramos. Num baú velho no fundo do quarto, achei nossas certidões de nascimento. Peguei a minha e a de Delcina. Também encontrei uma fotografia antiga, mamãe mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher mais velha que se parecia com ela. No verso estava escrito: Leonora e Dona Antonieta, 1943. Seria essa minha avó, que mamãe dizia estar morta? Por que mentiria sobre isso? Guardei tudo numa trouxinha de pano, junto com algumas mudas de roupa para mim e para Delcina, e escondi debaixo da cama. Ainda não sabia quando ou como fugiríamos, mas pelo menos estaríamos preparadas quando a hora chegasse. Papai e Delcina voltaram no final da tarde. Ele parecia satisfeito, o que sempre era um mau sinal. Delcina, por outro lado, estava mais quieta do que nunca, olhando para o chão enquanto caminhava. Quando finalmente ficamos sozinhas no quarto, perguntei o que tinha acontecido. Ele me levou num lugar estranho depois da feira, ela sussurrou. Uma casa no fim da Rua dos Cajueiros. Tinha um homem lá que ficou me olhando muito. Papai disse que era um amigo que queria conhecer a filha dele. Mas ele me olhava de um jeito esquisito, Marcola. Do mesmo jeito que papai olha. Meu sangue gelou nas veias. Ele te tocou? Esse homem? Ela balançou a cabeça. Não. Só ficou me olhando e falando com papai. Não entendi direito, mas ouvi ele falar algo sobre quanto e quando. Depois papai disse que íamos voltar lá semana que vem. Naquele momento, soube que não tínhamos mais tempo. O que quer que papai estivesse planejando aconteceria na próxima semana. A ideia era tão horrível que nem conseguia formular em pensamentos. Naquela noite, mal consegui dormir. Ouvi papai e mamãe discutindo na cozinha, as vozes abafadas pelas paredes finas. É uma boa quantia, mulher. Resolve nossos problemas, dizia ele. Mas é a Delcina, nossa filha. A voz de mamãe tremia. E desde quando isso importou para você? Fica calada quando eu vou ao quarto delas, não fica? Pelo menos assim ela vai servir para alguma coisa. O som de um tapa, seguido do choro contido de mamãe. Depois silêncio. Um silêncio mais aterrador que qualquer grito. Na manhã seguinte, papai anunciou que precisava viajar para Floriano. Negócio importante, explicou. Volto em 3 dias. E vocês? Olhou para nós 3 com aqueles olhos duros. Não saiam de casa. Entenderam? Por nada nesse mundo. Quando ele saiu, mamãe estava com o rosto inchado e um corte no lábio. Tentou agir normalmente preparando o café,
mas suas mãos tremiam tanto que derramou água pelo chão da cozinha. Mãe! Chamei baixinho quando Delcina foi ao quintal. O que ele vai fazer com a Delcina? Que história é essa de voltar àquela casa na semana que vem? Ela me olhou com olhos vazios, como se sua alma tivesse sido sugada. Ele vai vendê-la, Marcola, para um homem de Floriano que gosta de meninas novinhas. Foi como se o mundo tivesse desabado. Mesmo sabendo das maldades de papai, nunca imaginei que chegaria a esse ponto. E a senhora vai deixar? Perguntei, a voz embargada de raiva e desespero. Ela não respondeu. Apenas continuou varrendo o chão, as lágrimas caindo silenciosas pelo rosto machucado. Naquele instante, tomei minha decisão. Não esperaríamos mais. Era agora ou nunca. Vou levar a Delcina embora daqui, anunciei. Hoje mesmo. Para minha surpresa, mamãe não tentou me impedir. Apenas olhou para mim longamente, como se me visse de verdade pela primeira vez. Depois, foi até o quarto e voltou com um embrulho pequeno. Tome, é o dinheiro que guardei todos esses anos, escondido dele. Era uma quantia pequena, mas maior do que o que eu tinha conseguido pegar. Leve a Delcina para Teresina. Procure a casa na Rua das Flores, número 18. Pergunte por Dona Antonieta Costa. Diga que é neta dela. A senhora vem com a gente? Perguntei, um último fio de esperança. Ela balançou a cabeça lentamente. Não posso. Ele me encontraria. E vocês também. Alguém precisa ficar para distraí-lo, para dar tempo de vocês irem longe. Olhei para aquela mulher frágil, quebrada por anos de medo e violência, e pela primeira vez senti algo além de raiva por sua cumplicidade silenciosa. Senti pena e gratidão. A senhora nunca mais vai nos ver, falei, a realidade dessa despedida finalmente me atingindo. Um fantasma de sorriso passou por seus lábios machucados. É melhor assim. Vão e não olhem para trás. Construam uma vida que eu não pude dar a vocês. Naquela tarde, enquanto mamãe distraía os vizinhos conversando no portão, saí com Delcina pelos fundos da casa, nossas poucas posses numa trouxa de pano. Disse a ela que íamos para uma aventura, que iríamos conhecer nossa avó em Teresina. Seus olhos, pela primeira vez em muito tempo, brilharam com algo parecido com esperança. O problema é que nunca tínhamos viajado sozinhas antes. Eu, uma menina de 13 anos, e Delcina, com apenas 8, tentando chegar a Teresina, uma cidade que só conhecíamos de nome. Sem documentos além das certidões de nascimento, sem adulto para nos acompanhar, com pouco dinheiro no bolso e o medo constante de que papai voltasse antes do previsto e viesse atrás de nós. Conseguimos carona num caminhão de carga que ia até Simplício Mendes. O motorista, seu Gervásio, era um senhor de cabelos brancos que acreditou quando disse que íamos encontrar nossa tia que estava doente. De Simplício Mendes, teríamos que encontrar outro transporte para Picos, e de lá para Teresina. Sentadas na carroceria do caminhão, entre sacos de farinha e feijão, segurando firme uma na mão da outra enquanto a poeira da estrada subia pelos nossos rostos, eu olhava para o horizonte com um misto de terror e esperança. Estávamos fugindo do único lar que conhecíamos, deixando para trás a mãe que, apesar de tudo, nos amava do jeito torto que podia. E íamos em busca de uma avó que nem sabíamos se existia de verdade, numa cidade grande e desconhecida. Mas quando olhava para Delcina, para aquele rostinho que começava a relaxar à medida que nos afastávamos de São João do Piauí, sabia que estávamos fazendo a única coisa possível. Porque às vezes, fugir não é covardia. É o único ato de coragem ao nosso alcance. O que não sabíamos é que nossa jornada seria muito mais difícil e perigosa do que poderíamos imaginar. E que, antes de encontrarmos qualquer tipo de paz, teríamos que enfrentar o inferno que papai preparara para nós quando descobrisse nossa fuga. A noite caiu rápido enquanto o caminhão de seu Gervásio avançava pela estrada de terra batida. O sacolejo constante embalou Delcina, que adormeceu com a cabeça no meu colo, mas eu não conseguia fechar os olhos. Cada vez que o caminhão diminuía a velocidade, meu coração disparava, temendo que fosse papai nos alcançando.
Cada farol distante parecia uma ameaça, cada barulho estranho me fazia apertar Delcina mais forte contra mim. Chegamos a Simplício Mendes já bem tarde. Seu Gervásio nos deixou na praça central, perto da igreja. Tem uma pensão ali na esquina, das Irmãs Cordeiro, ele indicou. Digam que Gervásio mandou, elas não vão negar pouso para vocês. Agradeci com lágrimas nos olhos. Aquela pequena gentileza, a primeira de muitas que encontraríamos pelo caminho, parecia um milagre depois de anos vivendo no inferno que papai criara para nós. A pensão era um sobrado antigo, pintado de amarelo desbotado, com uma placa modesta na entrada. Duas senhoras idênticas, de cabelos grisalhos presos em coques, nos receberam com expressões desconfiadas. Duas meninas sozinhas, a essa hora? Perguntou uma delas, olhando por cima dos óculos. Seu Gervásio nos mandou, expliquei, a voz trêmula. Estamos indo encontrar nossa avó em Teresina. Ela está doente e precisando de nós. As irmãs trocaram olhares. Percebi que não acreditavam completamente na história, mas algo em nossos rostos cansados e assustados deve ter tocado seus corações. Entrem, entrem. Vou preparar um caldo quente para vocês, disse a outra irmã, abrindo mais a porta. E amanhã cedo pensamos no que fazer. Nenhuma menina vai sair daqui para a estrada sem um rumo certo. Aquela noite, num quarto simples mais limpo, com duas camas de solteiro cobertas por colchas de crochê, permiti-me relaxar um pouco. Delcina adormeceu rapidamente após tomar o caldo e comer um pedaço de bolo de milho que as irmãs ofereceram. Olhando para ela dormindo, seu rostinho finalmente em paz, senti uma mistura de amor e medo que quase me sufocava. E se não conseguíssemos chegar a Teresina? E se a tal avó não existisse ou não nos quisesse? E pior, e se papai nos encontrasse? Peguei a foto que tinha roubado de casa. Mamãe jovem ao lado da suposta Dona Antonieta. E fiquei olhando para aqueles rostos sorridentes, de um tempo em que talvez houvesse esperança. Seria essa realmente nossa avó? Por que mamãe mentiria sobre ela estar morta? Tantas perguntas, e ninguém para respondê-las. No dia seguinte, as irmãs Cordeiro, que descobri se chamarem Dulce e Diva, nos sentaram na cozinha para uma conversa franca. Vocês não estão indo visitar nenhuma avó doente, estão? Perguntou Dona Dulce diretamente, enquanto servia café com leite para nós. Baixei os olhos, sem saber o que responder. Não queria mentir mais, mas tinha medo de contar a verdade e sermos mandadas de volta para casa. Estão fugindo de alguém, não é? Continuou Dona Diva com voz mais suave. Do seu pai, talvez? Levantei a cabeça de supetão. Como ela sabia? Não é a primeira vez que vemos meninas assim, explicou Dona Dulce suspirando. Infelizmente, nem será a última. Esse mundo tem muito homem ruim, minha filha. E alguns dos piores são os que deviam proteger a própria família. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não conseguia falar, então apenas assenti com a cabeça. Ele machucava vocês? Perguntou Dona Diva, em tom baixo para não despertar Delcina, que brincava com um gato no quintal. Principalmente ela, respondi finalmente, a voz quase sumindo. E ia vendê-la para um homem em Floriano. Por isso fugimos. Estamos tentando chegar à casa da nossa avó em Teresina, mas não sei se ela existe mesmo ou se vai nos receber. As irmãs trocaram olhares pesados, como se comunicassem sem palavras anos de experiência com histórias semelhantes. Tem um caminhão de feira que sai amanhã cedo para Picos, disse Dona Dulce após um momento. O motorista é sobrinho nosso, Antonino. Vou falar com ele para levar vocês. De Picos é mais fácil conseguir transporte para Teresina. Tem até ônibus. Não temos muito dinheiro, confessei envergonhada. Não se preocupe com isso agora. Dona Diva sorriu gentilmente. O importante é vocês chegarem em segurança. Aquele dia na pensão das Irmãs Cordeiro foi como um respiro antes da tempestade. Pela primeira vez em anos, não senti medo constante. Delcina até sorriu algumas vezes, brincando com o gato rajado que as senhoras chamavam de Pinduca. Lavamos nossas poucas roupas, comemos bem e até ajudei na cozinha, descascando batatas para o almoço.
Mas a paz durou pouco. No final da tarde, quando estávamos sentadas na varanda vendo o movimento da pracinha, um carro preto e empoeirado parou em frente à igreja. O homem que desceu fez meu sangue gelar. Não era papai, mas eu o reconhecia. Era Timóteo, um dos amigos que às vezes apareciam lá em casa para beber cachaça com papai. O mesmo que olhava para mim e Delcina de um jeito que me dava arrepios. Puxei Delcina para dentro da casa num movimento brusco. "O que foi, Marcola?" ela perguntou assustada. "Nada, só está esfriando", menti. "Vamos ajudar Dona Dulce com o jantar." Da janela da cozinha, vi Timóteo conversando com alguns homens na praça, mostrando algo que parecia um papel. Meu coração batia tão forte que achei que as irmãs podiam ouvir. "O que houve, menina? Parece que viu assombração", perguntou Dona Diva, notando minha palidez. "Tem um homem lá fora", sussurrei. "Amigo do meu pai. Acho que está nos procurando." As irmãs trocaram olhares alarmados. Dona Dulce foi até a janela e espiou discretamente. "O de chapéu marrom, conversando com o vendedor de rapadura?" Confirmei com a cabeça. "Vão para o quartinho dos fundos", ela ordenou calmamente. "Fiquem lá e não façam barulho. Diva, leva elas enquanto eu fico de olho aqui." Dona Diva nos conduziu por um corredor estreito até um quartinho que parecia ser usado como depósito, com pilhas de lençóis, toalhas e outros artigos domésticos. "Fiquem aqui e não saiam por nada", ela instruiu. "Se ouvirem vozes de homem, escondam-se debaixo daquelas colchas empilhadas no canto." As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Sentadas no chão daquele quartinho abafado, abraçadas uma à outra, ouvimos batidas na porta da frente da pensão. Vozes masculinas, a voz firme de Dona Dulce respondendo algo que não conseguíamos distinguir. Depois, passos pesados pela casa, portas sendo abertas e fechadas. "Ele vai nos achar", Delcina choramingou contra meu peito. "Vai levar a gente de volta." "Não vai não", prometi, apesar do terror que me consumia. "Não vamos voltar nunca mais." Os passos se aproximaram do corredor que levava ao nosso esconderijo. Rapidamente, puxei Delcina para debaixo das colchas empilhadas, como Dona Diva tinha instruído. Abafei a respiração, sentindo o coração quase sair pela boca. A porta do quartinho se abriu com um rangido. Pela fresta entre as colchas, vi botas de couro gastas parando bem perto de nós. A voz de Timóteo soou clara. "E esse quarto aqui, o que é?" "Depósito de roupa de cama, como o senhor pode ver", respondeu Dona Diva em tom neutro. "Se quiser revirar tudo, fique à vontade, mas vai ter que dobrar depois, viu?" Um momento de silêncio que pareceu eterno. Depois, um suspiro irritado. "Tudo bem, já olhei o suficiente. Mas se aquelas duas pestinhas aparecerem por aqui, me avisem. O pai delas está desesperado." "Meninas dessa idade não deviam andar sozinhas por aí. Podem se meter em encrenca séria." "Com certeza", concordou Dona Diva. "Se vir alguma menina assim, avisarei as autoridades. É o mais correto a fazer, não acha?" Outro silêncio tenso. Depois, as botas se afastaram e a porta foi fechada. Só quando ouvimos o carro dar partida e se afastar é que Dona Dulce veio nos buscar. "Podem sair agora, minhas filhas. Ele já foi, mas vai voltar. Esses tipos sempre voltam." "Ele mostrou alguma foto nossa?" perguntei, trêmula. "Mostrou. E também uma carta dizendo que vocês são perturbadas, que fugiram de casa porque têm problemas na cabeça. Disse que o pai de vocês está oferecendo recompensa para quem as encontrar." Senti um peso no estômago. Papai estava usando seu dinheiro e influência para nos caçar, e estava espalhando mentiras para que ninguém nos ajudasse. "Temos que sair daqui", decidi. "Agora, não amanhã. Ele vai voltar e talvez traga mais gente." "Concordo", disse Dona Dulce. "Vou chamar meu sobrinho agora mesmo. Ele pode levar vocês esta noite, mesmo não sendo o plano original." Em menos de 1 hora, estávamos nos despedindo das irmãs Cordeiro. Elas nos deram uma trouxa com comida, uma garrafa de água e algo que me deixou sem palavras, um envelope com dinheiro. "Não podemos aceitar", falei, tentando devolver.
Podem e vão, insistiu Dona Diva. É nosso dízimo deste mês. Em vez de dar para a igreja, estamos dando para quem realmente precisa. Deus vai entender. Abracei as duas senhoras com lágrimas nos olhos, e Delcina fez o mesmo. Como podemos agradecer? Perguntei. Encontrem um lugar seguro, respondeu Dona Dulce. E quando crescerem, ajudem outras meninas que precisarem. É assim que o bem se multiplica neste mundo. O caminhão de Antonino era menor e mais velho que o de seu Gervásio. O rapaz, um homem calado de cerca de 30 anos, nos ajudou a subir na carroceria, onde havia alguns sacos de farinha e milho. Vocês podem se esconder aí atrás, se vir algum carro suspeito, ele instruiu. A viagem é longa até Picos e a estrada não é das melhores. Partimos na calada da noite, deixando Simplício Mendes para trás. A estrada era realmente ruim, esburacada e poeirenta, sacudindo o caminhão como se estivéssemos num mar tempestuoso. Agarrei Delcina com força, tentando protegê-la dos solavancos mais fortes. Em algum momento da madrugada, quando a lua já ia alta no céu, ouvi o barulho de motor atrás de nós. Esticando o pescoço, vi 2 faróis se aproximando rapidamente. «Antonino!» gritei, batendo na cabine. «Tem um carro vindo!» Ele olhou pelo retrovisor e acelerou. O carro também aumentou a velocidade. «Se escondam!» ele gritou. Puxei Delcina para trás dos sacos de farinha, cobrindo-nos o melhor que pude. O carro se aproximou tanto que conseguíamos ouvir o motor roncando, quase colado à traseira do caminhão. «É ele!» Delcina choramingou. «É o papai!» Não era possível ver de onde estávamos escondidas, mas o medo de Delcina contagiou a mim também. Será que papai tinha voltado antes do previsto? Será que Timóteo o avisara? O caminhão fez uma curva fechada, jogando-nos contra a lateral da carroceria. Ouvi um grito de Delcina, não de susto, mas de dor. Quando olhei, vi que seu braço tinha batido num prego saliente, abrindo um corte que sangrava abundantemente. Meu braço, Marcola. Ela chorou. Rasguei um pedaço da minha saia para fazer um torniquete improvisado, mas o sangue continuava a jorrar. Precisávamos parar, conseguir ajuda. Mas como, com aquele carro nos perseguindo? Naquele momento, como resposta a uma prece não pronunciada, o caminhão fez outra curva e então... o milagre. O carro que nos perseguia seguiu em frente, na estrada principal. Não era para nós. Era apenas outro viajante com pressa, tomando a rodovia que levava a Oeiras. Bati desesperadamente na cabine. «Antonino, minha irmã se machucou. Está sangrando muito!» Ele parou o caminhão no acostamento e veio verificar. Quando viu o ferimento de Delcina, seu rosto geralmente impassível se contorceu de preocupação. «Precisamos de um médico. Tem um povoado pequeno a uns 20 minutos daqui. São Francisco do Piauí. Vou levar vocês direto para o posto de saúde de lá.» Durante aquela viagem até São Francisco do Piauí, segurei Delcina nos braços, rezando como nunca tinha rezado antes. Ela estava pálida e fraca, o sangue ensopando o pano que eu tinha amarrado. «Não me deixa, Delcina», sussurrei no seu ouvido. «Prometo que vamos conseguir. Vamos encontrar a vovó, vamos ter uma vida nova. Só não me deixa.» O povoado era realmente pequeno, pouco mais que uma rua principal com algumas casas, uma igreja e, graças a Deus, um pequeno posto de saúde que funcionava 24 horas para emergências. O enfermeiro de plantão, seu Juvenal, um homem de meia idade com olheiras profundas, não fez muitas perguntas. Limpou, costurou e enfaixou o braço de Delcina com movimentos rápidos e eficientes. Ela perdeu bastante sangue, mas vai ficar bem. Ele nos tranquilizou. Mas precisa descansar. «De onde vocês vêm com tanta pressa no meio da noite?» Antonino interveio antes que eu pudesse inventar mais uma história. «São minhas sobrinhas. Estou levando elas para a avó em Teresina. A mãe delas, bem, não está em condições de cuidar delas agora.» O enfermeiro assentiu, com um olhar que dizia entender mais do que tinha sido dito. «Podem ficar aqui até de manhã. Tem um quartinho dos fundos com uma cama onde o médico descansa quando está de plantão. Hoje ele não vem,
Podem usar. Foi naquele quartinho simples com paredes de azulejos brancos e cheiro de álcool que finalmente desabei. Sentada ao lado da cama onde Delcina dormia, sedada pelos remédios para a dor, permiti que as lágrimas que tinha segurado por tanto tempo finalmente viessem. Chorei por mamãe, que ficara para trás. Chorei por Delcina, ferida e assustada. Chorei por mim mesma, uma menina de 13 anos tentando ser adulta, tentando salvar a única pessoa que realmente importava para mim. Naquela noite, tive um sonho, ou talvez tenha sido um pesadelo. Vi papai encontrando a casa vazia, o rosto se contorcendo de fúria. Vi ele batendo em mamãe, exigindo saber para onde tínhamos ido. Vi Timóteo e outros homens espalhados pelas estradas do Piauí, procurando por duas meninas assustadas. E no final do sonho, vi um rosto que não conhecia. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, iguais aos de mamãe quando sorria, estendendo as mãos para nós. Seria Dona Antonieta nossa avó? Seria real ou apenas um desejo do meu coração desesperado por segurança? Acordei ao amanhecer com a mão de Delcina na minha. Ela estava acordada, olhando para mim com aqueles grandes olhos que tinham visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Tive um sonho com a vovó Marcola, ela disse suavemente. Ela estava nos esperando numa casa azul, com flores na janela. Eu também sonhei com ela, respondi surpresa. Será que é um sinal? Delcina assentiu solenemente. É sim, ela existe, Marcola, e vamos encontrá-la. Aquela fé simples e inabalável, vinda de uma criança que tinha passado por tanto, me deu forças para continuar. Antonino apareceu logo depois, trazendo pão e café que tinha comprado na única padaria do povoado. Como está a pequena? Ele perguntou. Melhor, respondi. Obrigada por tudo que está fazendo por nós. Ele deu de ombros, desconfortável com o agradecimento. Minhas tias me criaram para ajudar quem precisa. Além disso, ele hesitou. Também tive uma irmã que passou por algo parecido, só que ninguém ajudou ela a tempo. Aquela revelação, dita tão simplesmente, me fez ver que não estávamos sozinhas em nossa dor. Quantas outras meninas tinham histórias semelhantes? Quantas não tiveram a chance de fugir, de encontrar pessoas boas pelo caminho? Vamos seguir para Picos, assim que sua irmã puder viajar, continuou Antonino. De lá, vou ajudar vocês a pegar o ônibus para Teresina. Tem um que sai ao meio-dia. Se não tiverem problemas pelo caminho, chegam lá antes do anoitecer. Delcina, que tinha ficado calada até então, falou com uma determinação que me surpreendeu. Vamos conseguir, Marcola. Temos que conseguir. Não vou deixar o papai me vender para aquele homem. Prefiro morrer. Aquelas palavras, vindas da boca de uma criança de 8 anos, foram o ponto exato em que percebi que não havia mais volta. O que papai tinha feito conosco, o que planejava fazer, era tão monstruoso que tinha roubado a infância da minha irmãzinha, transformando-a numa pequena adulta disposta a morrer pela própria liberdade. Não vai acontecer, prometi, segurando suas mãos nas minhas. Nem que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro. Ninguém vai te machucar de novo, Delcina. Nunca mais. Era uma promessa enorme para uma menina de 13 anos. Mas naquele quarto de posto de saúde, de um povoado perdido no interior do Piauí, com o sol nascente lançando seus primeiros raios através da janela simples, eu jurei a mim mesma que cumpriria essa promessa, custasse o que custasse. O que eu não sabia é que seria testada muito mais cedo do que imaginava. Porque no horizonte, como uma tempestade se aproximando, papai já estava em nosso encalço. E ele não desistiria facilmente do que considerava sua propriedade. Conseguimos chegar a Picos na tarde daquele mesmo dia. Delcina estava fraca, mas determinada a continuar. O curativo em seu braço precisaria ser trocado logo, mas pelo menos o sangramento havia parado. Antonino nos levou diretamente à rodoviária, um prédio simples com um guichê e alguns bancos de madeira onde passageiros esperavam. Tem um ônibus para Teresina saindo em 1 hora, ele informou após verificar.
Vou comprar as passagens para vocês. Não precisa gastar seu dinheiro, protestei. Suas tias já nos ajudaram tanto. É o dinheiro delas mesmo. Ele sorriu pela primeira vez desde que o conhecemos. Elas me deram para garantir que vocês cheguem bem, e eu prometi que ia cumprir. Enquanto esperávamos, Antonino nos comprou pão com queijo e suco numa vendinha próxima. Comemos em silêncio, os três sentados num banco afastado, onde podíamos observar quem chegava sem sermos facilmente vistos. Quando chegarem a Teresina, ele disse finalmente: tomem cuidado. É uma cidade grande, muito diferente do que vocês conhecem. Peguem um táxi direto para o endereço da sua avó. Não falem com estranhos. Não digam de onde vieram, nem por que estão sozinhas. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade. Teresina era apenas um nome para mim. Nunca tinha ido a uma cidade grande, nunca tinha andado de táxi, nunca tinha navegado um lugar desconhecido sozinha. E se nossa avó não estiver lá? Perguntou Delcina, verbalizando o medo que eu tentava ignorar. Antonino nos olhou longamente, como se avaliasse o que dizer. Aí vocês procuram a igreja mais próxima. Peçam para falar com o padre ou uma freira. Digam que precisam de ajuda. Mas só façam isso se não encontrarem sua avó, entenderam? Primeiro, tentem o endereço que tem. Quando o ônibus finalmente chegou, um veículo velho e empoeirado, mas para nós tão imponente quanto um palácio ambulante, Antonino nos acompanhou até a porta. Entregou-me um pacote embrulhado em papel pardo. Tem comida para a viagem, um pouco mais de dinheiro que minhas tias mandaram e o número do telefone da pensão delas. Se precisarem, liguem. Alguém sempre vai atender. Abracei-o brevemente, engolindo as lágrimas. Obrigada. Deus vai te recompensar por isso. Já recompensou, ele respondeu simplesmente. Boa sorte, pequenas. O ônibus partiu, levantando poeira. Pela janela, vi Antonino ficando para trás, uma figura solitária acenando, até que a estrada fez uma curva e ele desapareceu de vista. A viagem para Teresina foi longa e cansativa. O ônibus parava em pequenos povoados pelo caminho, pessoas subiam e desciam, galinhas cacarejavam em cestos, crianças choravam. Delcina dormiu a maior parte do tempo, a cabeça apoiada no meu ombro. Eu, porém, não conseguia fechar os olhos. Cada vez que o ônibus parava, cada vez que alguém novo subia, meu coração disparava, temendo ver o rosto de papai ou de Timóteo. Quando finalmente chegamos a Teresina, já estava escurecendo. O terminal rodoviário era um caos de gente, barulho e movimento. Segurei firme a mão de Delcina, nosso pequeno embrulho de pertences apertado contra o peito. Nunca tinha visto tantas pessoas juntas, tantos carros, tantas luzes. Para onde vamos agora? Delcina perguntou, os olhos arregalados diante daquele novo mundo. Respirei fundo, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Vamos achar um táxi, como Antonino falou, para nos levar até a casa da vovó. Do lado de fora da rodoviária, consegui encontrar um táxi. Meu primeiro táxi na vida. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos chamado Seu Benedito, nos olhou com desconfiança. 2 meninas sozinhas? Onde estão seus pais? Estamos indo para a casa da nossa avó, expliquei, mostrando o endereço anotado num papel. Rua das Flores, número 18. Nossos pais, eles não puderam vir. Seu Benedito continuou me olhando com aquela expressão que os adultos têm quando sabem que algo não está certo, mas acabou dando de ombros. Entrem, então. Mas essa rua fica num bairro antigo. Não sei se o número ainda existe. Durante o trajeto pelas ruas de Teresina, fiquei maravilhada com o tamanho da cidade, as luzes, as construções. Para quem só conhecia São João do Piauí e algumas vilas pequenas, Teresina parecia outro mundo. Delcina estava igualmente fascinada, o nariz colado na janela do carro. Olha quantas luzes, Marcola! Parece Natal! Finalmente, após algumas voltas por ruas estreitas de um bairro mais antigo, Seu Benedito parou o carro. É aqui. Rua das Flores. O número 18 deve ser aquele ali. Meu coração quase parou quando vi a casa.
Era uma construção antiga, pintada de azul, com vasos de flores na janela. Exatamente como no sonho que Delcina tinha descrito. Vou esperar até vocês entrarem, disse seu Benedito, só para garantir que tem alguém em casa. Com as pernas trêmulas, segurei a mão de Delcina e caminhei até o portão de ferro trabalhado. Toquei a campainha, 1 vez, 2 vezes. Nada aconteceu. A casa parecia silenciosa, com apenas uma luz fraca visível através das cortinas da sala. Não tem ninguém, Delcina murmurou, a voz quebrando de decepção. Vamos tentar mais uma vez, insisti, tocando a campainha novamente. Foi então que ouvimos passos lentos se aproximando. A porta da frente se abriu e uma senhora apareceu. Mesmo à meia luz, reconhecia imediatamente da fotografia. Era ela, Dona Antonieta, nossa avó. Mais velha, os cabelos completamente brancos agora, mas com os mesmos olhos gentis. Quem está aí? Ela chamou, a voz trêmula de idade. Dona Antonieta? Perguntei, aproximando-me mais. Somos Marcola e Delcina, filhas da Leonora. Houve um momento de silêncio absoluto. Então, a senhora levou as mãos ao rosto, um soluço escapando de seus lábios. Meu Deus do céu! As meninas de Leonora? Minhas netas? Ela abriu o portão com mãos trêmulas e, antes que pudéssemos dizer mais alguma coisa, nos abraçou. Era um abraço frágil, de braços finos e mãos calejadas pelo tempo, mas era o abraço mais seguro e acolhedor que já tínhamos sentido. Entrem, entrem! Ela insistiu, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto enrugado. Como chegaram aqui? Onde está Leonora? Ela veio com vocês? Fiz um sinal para seu Benedito, que esperava no táxi. Ele assentiu e partiu, aparentemente satisfeito por nos ver recebidas. Dentro da casa de Dona Antonieta, o tempo parecia ter parado. Móveis antigos, fotografias amareladas nas paredes, um cheiro de ervas e café. Ela nos levou para a sala, nos fez sentar no sofá, coberto por uma colcha de crochê, e ficou apenas olhando para nós, como se não acreditasse no que via. Vocês são a cara da Leonora quando pequena, ela disse finalmente. Principalmente você, Marcola, os mesmos olhos. E você, pequenininha, acariciou o rosto de Delcina. Tem o sorriso dela. A senhora é mesmo nossa avó? Delcina perguntou, a voz cheia de esperança. Sou sim, minha querida, mãe da sua mãe. Faz mais de 15 anos que não vejo Leonora, desde que ela foi embora com aquele homem. Sua voz falhou. Mas me digam, como chegaram aqui? Como me encontraram? Foi então que tive que contar tudo. Não queria, não planejava revelar nossa história tão cedo. Mas as perguntas dela exigiam respostas. E algo nos olhos daquela senhora me dizia que podíamos confiar. Contei sobre papai, sobre o que ele fazia conosco, sobre descobrir que ele era procurado em várias cidades, sobre seu plano de vender Delcina. Contei sobre nossa fuga, sobre as pessoas boas que tínhamos encontrado pelo caminho, sobre o endereço que mamãe nos deu. Enquanto falava, Dona Antonieta chorava silenciosamente, as mãos apertando um lenço velho. Jeremias Alves da Costa. Ela murmurou quando terminei. Eu sabia. Sempre soube que ele era um homem mau. Tentei impedir Leonora de ir com ele, mas ela estava encantada. Dizia que ele ia dar uma vida melhor. Que vergonha minha filha não proteger as próprias filhas. Ela nos ajudou a fugir, defendi mamãe. Deu o dinheiro que tinha guardado, deu o endereço da senhora. Disse que ficaria para distraí-lo para nos dar tempo. Dona Antonieta assentiu lentamente. Algo de bom sobrou nela então. Graças a Deus. Naquela noite, depois de um banho quente, o primeiro em dias, e de uma refeição decente, dormimos numa cama de verdade, com lençóis limpos que cheiravam a alfazema. Delcina adormeceu quase imediatamente, exausta da viagem e ainda fraca pelo ferimento. Eu, porém, fiquei acordada por um tempo, olhando para o teto, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Estávamos seguras? Realmente seguras? Papai nos encontraria aqui?
E o que aconteceria com mamãe quando ele descobrisse para onde tínhamos ido? Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco e bolo de milho. Por um momento fiquei desorientada, sem reconhecer onde estava. Então me lembrei. Estávamos na casa da vovó em Teresina, longe de papai. Na cozinha, encontrei Dona Antonieta preparando o café da manhã. Delcina já estava sentada à mesa, comendo bolo e tomando leite. Parecia melhor, com um pouco mais de cor nas bochechas. Bom dia, minha querida. Vovó sorriu. Dormiu bem? Sim, senhora, respondi, ainda não totalmente à vontade para chamá-la de vovó, embora Delcina já o fizesse naturalmente. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Vocês são minhas netas. Deveriam ter vindo para cá há muito tempo. Ela hesitou, como se escolhesse as palavras. Marcola, depois do café, precisamos conversar sobre o que vamos fazer. A conversa aconteceu na sala, enquanto Delcina brincava no pequeno quintal dos fundos com um gato malhado que vovó chamava de Romeu. Dona Antonieta me explicou que era viúva há muitos anos. Vivia da pensão do marido, que tinha sido funcionário dos Correios. A casa era própria, pequena mas confortável, e ela estava sozinha desde que sua única filha, Leonora, tinha partido com Jeremias. Nunca aceitei aquele homem, ela confessou. Havia algo nos olhos dele, algo frio, calculista. Quando Leonora disse que ia embora com ele, que iam se casar, tentei impedi-la. Brigamos feio. Ela me acusou de querer impedir sua felicidade. Saiu batendo a porta, jurando que nunca mais voltaria. Por anos, tentei encontrá-la. Mandei cartas para todos os lugares onde suspeitava que pudessem estar. Nunca obtive resposta. Ela nos disse que a senhora tinha morrido. Contei, sentindo-me culpada por revelar mais uma mentira de mamãe. Dona Antonieta fechou os olhos, como se aquilo fosse uma dor física. Entendo. Era mais fácil para ela dizer isso do que admitir que tinha cortado relações comigo. Ou talvez ele a tenha forçado a dizer isso. Acho que foi ele, concordei. Ele não gostava que falássemos com ninguém. Vivíamos praticamente isoladas. Ela assentiu, pensativa. Marcola, vocês podem ficar aqui comigo. Esta casa é de vocês também. Mas... Ela hesitou. Jeremias virá atrás. Se ele sabe deste endereço, é só questão de tempo até aparecer. O medo voltou, gelado e familiar. O que faremos então? Vamos à polícia, ela decidiu. Hoje mesmo. Vamos contar tudo. Mostrar o ferimento da Delcina, explicar sobre o cartaz que você viu, sobre os planos dele de... Vender a menina. A voz dela falhou na última parte. A lei tem que proteger vocês. E se ele aparecer aqui, terá uma surpresa. Não sou uma velha indefesa. Naquela tarde, fizemos exatamente isso. Vovó nos levou à Delegacia Central de Teresina, um prédio grande e intimidante. Lá, falamos com um delegado chamado Cléudon, um homem de rosto sério, mas olhos gentis, que ouviu nossa história com atenção. Pediu que repetíssemos alguns detalhes, fez anotações, chamou uma policial feminina para falar com Delcina separadamente. Vamos verificar esse tal de Jeremias Alves da Costa nos nossos registros, ele garantiu. Se ele é realmente procurado em outras cidades, vamos encontrar e vamos providenciar proteção para vocês. Ele pode fazer mal à nossa mãe quando descobrir para onde viemos, alertei, o medo por mamãe crescendo agora que estávamos relativamente seguras. Vamos entrar em contato com a delegacia de São João do Piauí, o delegado prometeu. Pedir que verifiquem a situação dela. Não se preocupe, menina, fizeram a coisa certa vindo até nós. Nos dias que se seguiram, vivemos numa estranha mistura de medo e esperança. Vovó não nos deixava sair sozinhas, nem mesmo para o portão. Trocamos o curativo de Delcina num posto de saúde próximo, onde uma médica gentil chamada doutora. Helena não só cuidou do ferimento, mas também fez um relatório detalhado para anexar a nossa denúncia na polícia. Sua irmãzinha vai ficar bem, ela me garantiu, mas vai ficar uma cicatriz. Algumas feridas nunca desaparecem completamente,
apenas se tornam parte de quem somos. Uma semana depois de nossa chegada, o delegado Cleldon veio pessoalmente à casa de vovó. Sentou-se conosco na sala e nos deu a notícia que mudaria tudo. Confirmamos que Jeremias Alves da Costa é procurado por crimes em 3 cidades diferentes no Piauí, ele explicou. Crimes graves contra mulheres e crianças. Ele já usou pelo menos 4 nomes diferentes nos últimos anos. E... Ele hesitou, olhando para a vovó como se pedisse permissão para continuar. Pode falar, delegado, ela encorajou. Elas precisam saber toda a verdade. Entramos em contato com a delegacia de São João do Piauí. Quando foram verificar a situação da mãe de vocês, não encontraram ninguém na casa. A vizinhança disse que houve uma briga feia, que ouviram gritos e depois silêncio. Jeremias foi visto saindo da cidade no dia seguinte, sozinho. Meu coração pareceu congelar no peito. E mamãe? Onde está mamãe? O delegado baixou os olhos. Ainda não sabemos, Marcola. Estamos procurando, mas precisam estar preparadas. Pode não ser uma notícia boa quando encontrarmos. As lágrimas vieram sem aviso, um rio incontrolável. Delcina, que estava brincando no quarto, veio correndo ao ouvir meu choro. O que foi, Marcola? O que aconteceu? Não consegui responder. Foi vovó quem a abraçou, quem explicou com palavras simples que mamãe estava desaparecida, que a polícia a estava procurando. Naquela noite, depois que Delcina finalmente dormiu, chorei até não ter mais lágrimas. Vovó ficou ao meu lado, acariciando meus cabelos, murmurando palavras de conforto. Não é sua culpa, minha querida. Você salvou sua irmã, fez o que pôde. Mas abandonamos mamãe, solucei. Ela ficou para nos proteger e agora... Leonora fez uma escolha, Marcola. A escolha de uma mãe que, no fim, quis proteger suas filhas. Não tire isso dela. Foi o último ato de amor que ela pôde oferecer. 2 semanas depois, recebemos a notícia que temíamos. O corpo de mamãe tinha sido encontrado enterrado no quintal da nossa antiga casa. Jeremias tinha desaparecido e agora era procurado não apenas pelos crimes antigos, mas também por assassinato. O luto foi um processo longo e doloroso. Delcina, tão jovem, às vezes perguntava quando mamãe viria nos visitar. Outras vezes, acordava chorando no meio da noite, chamando por ela. Eu me sentia dividida entre a dor da perda e a responsabilidade de tentar ser forte para minha irmãzinha. Vovó foi nossa âncora naquele período. Com paciência infinita, ela cuidou de nossas feridas físicas e emocionais. Nos matriculou na escola local, comprou roupas novas, nos ensinou a cozinhar pratos simples. À noite, nos contava histórias sobre mamãe quando era pequena, como era estudiosa, como gostava de cantar, como sonhava em ser professora um dia. Sua mãe era uma menina doce antes de conhecer aquele homem, ela dizia. O que aconteceu depois, o medo, a submissão, isso não era ela de verdade. Quero que vocês se lembrem da Leonora que poderia ter sido, não daquela que o medo transformou. 1 mês após nossa chegada, quando já começávamos a criar uma nova rotina, a campainha tocou no meio da tarde. Vovó foi atender, enquanto eu ajudava a Delcina com a lição de casa na cozinha. Ouvimos vozes e então vovó me chamou. Na sala estava o delegado Cleldon, acompanhado de outro policial. Seus rostos estavam sérios, mas havia um brilho diferente em seus olhos. Algo como satisfação. Prendemos Jeremias, anunciou sem rodeios. Estava tentando cruzar a fronteira para o Maranhão. Não foi fácil, ele resistiu, mas está preso. E com as evidências que temos, inclusive os depoimentos de vocês e o laudo médico sobre os abusos, ele não vai sair tão cedo. Foi como se um peso imenso fosse retirado dos meus ombros. Delcina, que tinha entrado na sala atrás de mim, correu para meus braços, escondendo o rosto contra minha barriga. Vovó se sentou, as pernas subitamente fracas. É mesmo? Ele não vai mais. Não vai poder nos encontrar? Perguntei, ainda não acreditando completamente. Nunca mais, garantiu o delegado. E tem mais.
Encontramos no carro dele documentos que provam que ele planejava vender Delcina para um homem em Floriano. Documentos falsos já preparados, tudo. Com isso, a pena dele vai ser ainda mais longa. Nos meses que se seguiram, tivemos que depor várias vezes, participar de audiências, enfrentar o olhar de estranhos que conheciam nossa história. Foi difícil, doloroso, mas necessário. A cada passo do processo judicial, me lembrava das palavras de Dona Diva, lá na pensão em Simplício Mendes. Encontrem um lugar seguro e, quando crescerem, ajudem outras meninas que precisarem. Era isso que eu estava fazendo. Ajudando outras meninas ao garantir que um monstro como papai ficasse longe delas. O julgamento final aconteceu quase 1 ano depois da nossa fuga. Jeremias foi condenado a 30 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Quando o juiz leu a sentença, olhei para aquele homem que um dia chamei de pai, algemado, envelhecido, os olhos ainda duros e frios. Não senti raiva, nem ódio, nem mesmo satisfação. Senti apenas um profundo alívio, como se um capítulo escuro de um livro finalmente estivesse sendo fechado. Ao sair do tribunal, com Delcina segurando minha mão de um lado e vovó do outro, olhei para o céu azul de Teresina. O futuro, que antes parecia apenas uma palavra vazia, agora era uma promessa real. Delcina poderia crescer em segurança, ir à escola, ter amigos, ser uma criança normal. Eu poderia sonhar com ser enfermeira um dia, como sempre quis. E vovó poderia finalmente ter a família que perdeu quando mamãe partiu. Vamos para casa? Vovó perguntou, apertando minha mão. Casa. Que palavra bonita. Que conceito precioso. Sim, vovó. Vamos para casa. E assim, meus queridos, o tempo passou, as feridas foram cicatrizando e a vida seguiu seu curso. Hoje, com meus 73 anos, olho pela janela da minha casinha em São João do Piauí. Sim, voltei para minha terra natal há quase 15 anos e agradeço a Deus por cada dia de paz que conquistamos. Depois de tudo que passamos, consegui estudar e me formar enfermeira em Teresina, realizando aquele sonho antigo de cuidar dos outros. Vovó Antonieta nos criou com tanto amor que, aos poucos, aprendemos a confiar novamente, a sorrir sem medo, a dormir sem pesadelos. Ela partiu para junto de Deus quando eu tinha 28 anos, mas deixou em nós seu legado de força e bondade. Delcina também estudou, tornou-se professora, casou-se com um homem gentil chamado Arlindo e hoje vive em Teresina com seus 3 filhos, já adultos. Vem me visitar todo mês, trazendo sempre alguma guloseima da capital, geralmente aqueles biscoitinhos de nata que ela sabe que eu adoro. Quando nos abraçamos, ainda vejo nela a menininha de olhos assustados que jurei proteger, embora hoje seja uma mulher forte e realizada de 68 anos. Nunca me casei. Dediquei minha vida à enfermagem e a criar Delcina junto com vovó. Trabalhei por décadas no Hospital Municipal de Teresina, depois em Picos, e finalmente voltei para São João do Piauí, quando me aposentei. Senti que precisava fechar esse círculo, fazer as pazes com minha terra. A cidade mudou muito, cresceu, tem mais ruas asfaltadas, mais comércio. Mas o céu continua do mesmo azul intenso, o vento ainda traz o mesmo cheiro de terra seca e caatinga em flor depois das chuvas. E as pessoas têm o mesmo olhar acolhedor, a mesma simplicidade que sempre amei nesse pedaço de chão piauiense. Minha rotina hoje é tranquila. Acordo cedo, faço meu café na hora, forte como gosto. Cuido do meu jardim de ervas medicinais, onde planto de tudo um pouco: manjericão, alecrim, hortelã, erva cidreira. 3 vezes por semana ainda vou ao postinho de saúde aqui perto como voluntária. Ensino as mães jovens a cuidarem dos bebês. Ajudo os idosos a entenderem como tomar os remédios corretamente. Verifico pressão. Faço curativos simples. É uma alegria poder usar o conhecimento que adquiri para ajudar minha comunidade. Cada vez que uma criança sai do posto sorrindo, cada vez que um idoso me aperta a mão em gratidão, sinto que estou honrando a memória de mamãe, que no fim encontrou a coragem para nos proteger,
mesmo ao custo da própria vida. Às tardes, costumo sentar na minha varanda para fazer crochê. Estou sempre fazendo mantas e sapatinhos para os recém-nascidos do posto. Os vizinhos passam, me cumprimentam, às vezes param para um dedo de prosa. Dona Clemilda, que mora na casa ao lado, sempre me traz um pedaço de bolo quando faz. Seu Josimar, da mercearia da esquina, separa as frutas mais bonitas para mim porque sabe que gosto de fazer vitaminas de manhã. Nas noites mais frescas, vou até a pracinha central, onde acontecem as quermesses da igreja e as festas da comunidade. Não danço mais como antes. Os joelhos já não permitem, mas adoro ver os jovens se divertindo, as crianças correndo, os casais de mãos dadas. Há uma vida pulsando ali que me enche de esperança. Nos finais de semana, recebo a visita dos sobrinhos netos, filhos dos filhos de Delcina. São 3 rapagões e 2 moças, todos já encaminhados na vida. Trazem os pequenos, meus sobrinhos bisnetos, que enchem a casa de barulho e alegria. Faço bolo de milho, a receita de vovó Antonieta e suco de cajá. Sentamos todos na varanda e conto histórias do Piauí antigo, das lendas do sertão, das festas de São João que eram tão diferentes das de hoje. O que mais me emociona é ver que conseguimos quebrar o ciclo. Delcina criou seus filhos com amor e segurança, sem os traumas que carregamos. Seus filhos, por sua vez, estão criando os deles da mesma forma. O mal que vivemos não se perpetuou, e isso, para mim, é a maior vitória. Às vezes, quando estou sozinha e o silêncio da noite cai sobre São João do Piauí, penso em tudo o que vivemos. Na menina de 13 anos que fui, carregando uma responsabilidade grande demais para seus ombros franzinos. Na longa viagem pela poeira das estradas piauienses. Nas pessoas boas que cruzaram nosso caminho, as irmãs Cordeiro, Antonino, seu Gervásio, o enfermeiro Juvenal, o delegado Cleodon e tantos outros cujos nomes o tempo levou, mas cujas bondades ficaram gravadas na minha alma. E penso também que a vida, por mais dura que possa ser, sempre nos oferece uma chance de recomeçar. Sempre há uma estrada a seguir, sempre há uma mão estendida, sempre há um amanhecer depois da noite mais escura. É isso que quero deixar como legado para quem me ouve. A certeza de que as feridas cicatrizam, de que é possível construir beleza mesmo depois de tanto horror, de que o amor, esse amor que me fez proteger Delcina, que fez mamãe nos ajudar a fugir, que fez vovó nos acolher, é mais forte que qualquer escuridão. Meus queridos que me ouvem até aqui, quando olho para trás e vejo o caminho que percorri, percebo que todas as pedras que encontrei acabaram construindo a estrada que me trouxe até vocês hoje. Como enfermeira, aprendi que as feridas mais profundas são justamente as que não se veem, aquelas que ficam guardadas na alma, escondidas dos olhos do mundo. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando minhas mãos tremem hoje ao fazer um curativo, lembro daquela menina de 13 anos que teve coragem de pegar a irmãzinha pela mão e saltar no desconhecido. Nós somos muito mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. E quando vejo nos olhos dos pacientes aquele mesmo medo que eu conhecia tão bem, sei exatamente como acolher, como fazer com que se sintam seguros. Porque a vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga completamente. Se você está passando por momentos difíceis, se sente que não há saída, acredite em mim quando digo: há sempre um caminho. Procure ajuda. Conte sua história. Em qualquer lugar do mundo existem pessoas dispostas a estender a mão, como as irmãs Cordeiro fizeram comigo e Delcina tantos anos atrás. A dignidade e o respeito são valores que transcendem fronteiras e culturas. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. É por isso que,
Mesmo aos 73 anos, ainda tenho força para ajudar no postinho, para acolher quem precisa, para compartilhar o que aprendi. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Escolhi a cura, não só para mim, mas para todos que posso alcançar com minhas mãos de enfermeira. Escolhi transformar a dor em compaixão, o medo em coragem, o trauma em sabedoria. E você, meu querido, minha querida que me assiste agora, me diga, qual dor você pode transformar em força hoje? Qual ferida pode virar cicatriz de vitória? Pense nisso e me conte nos comentários. Quero muito ler suas histórias de superação, seus momentos de virada, seus recomeços. Se minha história tocou seu coração, faça o favor de se inscrever neste canal e ativar o sininho, porque temos muito o que conversar ainda. Cada inscrição me diz que não estou falando sozinha, que minhas experiências podem ajudar alguém a encontrar seu próprio caminho. E isso, meus queridos, para uma senhora de 73 anos que já viu tanto sofrimento, é o maior presente que posso receber. Deixe também nos comentários a palavra renascer, para que eu saiba que você acompanhou esta história até o fim. É isso que fazemos todos os dias, não é mesmo? Renascemos das cinzas do que fomos, um pouco mais fortes, um pouco mais sábios. Faça isso. Agora, não espere nem mais um minuto. Sua história de superação pode ser o farol que vai guiar alguém na tempestade. Até nosso próximo encontro. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês.